Olá, muito boa tarde. Essa é a nossa aula de gestão empresarial para o curso de Engenharia de Controle e Automação. Bem-vindos aí, Jório e Ellen. Como sempre, a gente começa a nossa aula mostrando aqui o nosso mapa de atividades, que é aí a forma que a gente vai estar organizando as nossas aulas. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui esse mapa de atividades. E aí, pessoal? Como sempre, né, o nosso mapa hoje, nós estamos na sexta semana, essa é a nossa sexta aula, dia 16/11, onde a gente vai dar continuidade à análise SWOT e avançar um pouquinho mais. Na última aula, a gente pediu que os alunos mostrassem aí como é que foi a análise SWOT que eles estavam fazendo. E aí, gente, lembrando que essa é a segunda nota que a gente vai estar. A primeira nota deve estar disponível para vocês já na semana que vem, e a segunda nota já vai ser esse trabalho que vocês vão começar e devem estar apresentando para a gente aí antes do recesso do final do ano. O que a gente vai estar vendo hoje? A gente vai estar vendo os chamados fatores críticos de sucesso e objetivos e metas, que é um desdobramento da análise SWOT. Os alunos vão ter que fazer essa análise estratégica de uma empresa que eles trabalhem, ou de uma parte de uma empresa, porque nós temos alunos que trabalham em empresas multinacionais aí, e fica complicado fazer planejamento estratégico de uma Petrobras da vida, né? Não é essa a função. Então, a gente vai estar, para esses alunos, dando a oportunidade de fazer o planejamento estratégico de uma parte da empresa, justamente a parte que você trabalha. Seja na parte de operação, seja na parte de compras, manutenção, onde você trabalha. E aí vocês vão estar apresentando essa análise, juntamente com fator crítico, objetivo e meta e plano de ação, que são as duas próximas aulas, durante aí esse semestre, e isso vai estar valendo mais 30% da nota de vocês, tá bom? Até aí. Jório, Ellen, alguma dúvida? Sim. Não, beleza, né? Bom, e aí? Então vamos retomar aqui o material. Esse material já está também disponível para vocês no Drive e também no Ava. A gente já está na parte que a gente fez a análise do ambiente. A gente mostrou a missão, visão e valor da empresa. No caso aí das empresas de vocês, vocês vão estar fazendo essa análise. Se é a missão, visão e valores que a empresa já tem, é uma definição, está bem definido, está claro, ou se vocês têm alguma sugestão. E aí, gente, vocês vão fazer, então, a análise interna e externa. A gente já viu isso, eu vou repetir aqui rapidamente. Para os alunos também que não estão trabalhando, gente, é possível que vocês façam essa análise de um setor do IFES, seja biblioteca, seja reprografia, seja vigilância, seja portaria, seja registro acadêmico, qualquer que seja. Aí, o ideal é que, para aplicar os conceitos, vocês, então, façam na prática essa análise. A gente viu que a análise externa, a gente avalia itens que a empresa, ou se vocês estiverem fazendo do IFES, são itens que o próprio IFES não tem como controlar, e a gente, para fazer essa análise externa, que envolve fatores positivos, chamados de oportunidades, e negativos, que a gente chama de ameaças, a gente usa aí, né, a análise PEST ou PASTEL. Na verdade, são formas da gente relembrar fatores que interferem na empresa, que vêm de fora. E esses fatores que vêm de fora, a gente justamente chama ele de PASTEL ou de PEST, que são fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, legais, que interferem na empresa. E aí, gente, a gente já deu uma pincelada aí de que fatores são esses. São vários itens, né, que envolvem até a inflação, o poder de compra do dólar, até a questão, por exemplo, de eleições no ano que vem, compras governamentais, questões sociais como pandemia, como a questão da violência, do aumento de trânsito nas grandes cidades,
e a questão também tecnológica, como aí internet, TV digital, novos materiais, etc. E a gente viu, então, que depois de fazer essa análise externa, a gente faz, então, uma análise interna, verificando os itens que a empresa tem como atuar. E a gente chama isso, então, de forças ou fraquezas. E vimos aí que tem também uma forma, você pode fazer isso pelo checklist, ou pode fazer usando o diagrama de Ishikawa, que a gente viu fatores como mão de obra, máquinas, materiais, medição, métodos, meio ambiente. Na verdade, não precisa fazer em caixinhas, como estão aqui. São formas da gente lembrar de fazer essa análise um pouco mais ampla. Até aí, Ellen, Jório, alguma dúvida dessa análise interna e externa? Eu fiz meio que as caixinhas, né? Assim, para poder lembrar mesmo, porque acho que é falta de experiência, né, pessoal? De repente passa aí alguma coisa despercebida, ficou fazendo assim, utilizando, né, as caixinhas, as partes, ficou legal. Mas teve coisa também que não teve muito, né? Tem coisa que tem mais incidência do que outra, né? Então, mas talvez eu tenha até que limpar um pouco. Normalmente, fazendo as caixinhas, a gente lembra. Principalmente, né, se é a primeira vez que a gente está fazendo aí, essa sigla PEST e Ishikawa, né, o 6M, ajuda bastante a lembrar. Ellen, Sim. algum comentário? Quer falar alguma coisa? Não. Beleza. Bom, gente, e aí a gente viu então que essa análise que a gente faz, ela é chamada de análise SWOT, porque a sigla desses 4 fatores que a gente viu aí como força, fraqueza, ameaça e oportunidade, é justamente SWOT, que é o que a gente chama de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Daí da SWOT, ou no bom e velho português, é a análise fofa, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Tem isso mesmo? É sério? Tem, uai. Dependendo aí da macheza do cara, ele pode falar que ele gosta de SWOT ou gosta de fofa. Você, por Eu exemplo, achei, Jó, eu achei fofa, fofo. Você prefere uma análise SWOT ou prefere uma análise fofa? Eu prefiro uma análise fofa, professor, com certeza. Então, aí a gente vê, rapaz, Que ela seja fofinha. tudo é liberado. Então, mas no aportuguesado aí, Jória, é muito comum a gente encontrar isso. Olha, fazer análise fofa. Fica um pouco gay, mas né, a gente tem que respeitar, porque isso hoje é tudo muito liberal, né? Não, gostei. Fofa. Muito Então, fofo. que vem de força, oportunidade, Verdade. fraqueza, ameaça. Bom, gente, essa análise que a gente faz, que a gente chama de análise SWOT, análise FOFO, análise, né, de ambiente interno e externo, também tem esses nomes, a gente então tem uma, uma um filtro. Por quê que a gente tem que fazer esse filtro? Porque nem tudo que se quer se tem, né? Então, da mesma forma, nem tudo que você tem de fraqueza você consegue eliminar. O ideal era que a gente tivesse, lógico, né, condição de eliminar todas as fraquezas, aproveitar todas as oportunidades e minimizar todas as ameaças, mantendo as forças. Mas a gente sabe que a gente não tem gente suficiente, dinheiro suficiente e tempo suficiente. Então, os recursos que se tem, eles limitam que a gente possa corrigir tudo. Então, por isso, dessa análise SWOT, a gente tira, então, o que a gente chama de fator crítico de sucesso. O que é um fator crítico de sucesso? Um fator crítico de sucesso, gente, é uma priorização daquilo que a gente pode fazer no médio, no curto, no médio e no longo prazo. É lógico, priorizando para aquilo que a gente tem no curto prazo, coisas mais urgentes. E é daí que vem, então, esse fator crítico de sucesso. O que é isso, fator crítico de sucesso? Eu aplico um filtro, gente, e aí nós temos aqui o filtro da probabilidade e da gravidade, onde eu verifico
o que está com mais probabilidade de acontecer. E aí eu coloco uma nota que vai variar de 1 a 3, onde 1 é uma probabilidade baixa, a chance de acontecer ainda é remota. 2, a chance já é real, eu já consigo perceber alguns efeitos. E 3, está acontecendo e isso já é uma realidade na empresa. Então, por exemplo, dólar alto. Vocês colocariam o dólar alto na situação que nós estamos vivendo hoje, com probabilidade 1, 2 ou 3? A mais alta, né? Já é. Já é. Já está batendo na porta. Inflação. Já é. 3 também. Já é também. Já foi, então. Já foi os dois. É por aí. Então, a gente começa a ver, gente, que a gente vai colocar 1, 2 ou 3 na probabilidade de acordo com a condição de ocorrência, se isso está ou não ocorrendo. E a 3, e a gravidade, gente, é como é que isso afeta a minha empresa. Normalmente, a gente tem a mesma condição de gravidade. Gravidade 1, 2 e 3 também é baixo, médio e alto. Gravidade 1, a empresa é muito pouco afetada. No máximo, um setor da empresa está sendo afetado. 2, vários setores da empresa já estão sentindo os efeitos. E 3, toda a empresa sente os efeitos deste fator e pode também, no caso do 3, ter alguma perda de imagem, perda financeira ou perda de vidas. E aí eu coloco, então, num caso desse 3. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo da empresa, uma empresa incubada, eu tirei o nome dela aqui, a Ellen sabe o que a gente está falando, e a gente vai ver aqui uma fraqueza que essa empresa tem. Por exemplo, essa empresa tem uma fraqueza que é falta de clareza quanto ao negócio para os usuários. Os usuários não sabem o que a empresa faz, a empresa talvez não tenha uma identidade. Colocou com uma probabilidade 1, mas uma gravidade alta, 3. E aí, gente, quando a gente vê essas três coisas, essas duas coisas, né, a probabilidade e a gravidade, a multiplicação de um pelo outro vai dar o que a gente chama de impacto. Neste caso aqui, a gente está usando probabilidade e gravidade, deu uma nota de que vai variar entre 1, porque 1 vezes 1 dá 1, ou 9, 3 vezes 3 dá 9. Então, essa nota, normalmente, a gente faz um escalonamento. Entre 1 e 4, que é 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, ou 1 vezes 2 também, ou 1 vezes 3, desculpa, vai nos dar uma nota que vai variar entre 1 e 4. A gente chama isso de baixo impacto, quando varia, por exemplo, entre 1 e 3. Médio impacto, de 4 a 6. E alto impacto, de 9. E aí, gente, o que a empresa faz? Ela salva aquilo que tem mais condição ou que é mais grave. Então, ela prioriza aquelas ações de alto impacto, de 9. Além dessa condição de probabilidade e gravidade, gente, aqui a título de ilustração, a gente vai mostrar para vocês outros critérios. Um outro critério que algumas empresas usam, em vez de usar simplesmente os dois, de probabilidade e gravidade, eles usam o critério que a gente chama de matriz Rey. O que é o Rey? R, E e I. Né? Em vez de só 2 fatores, algumas empresas usam 3. O que é o Rey? R de resultado. Se eu resolver esse problema, traz resultados rápidos para a empresa, eu dou uma nota que vai de 1 a 3 também, né? Dou uma nota maior. O E é execuibilidade. Resolver esse problema é fácil? É execuível? Eu tenho facilidade de resolver isso? Quanto mais fácil resolver, eu dou, então, uma nota maior. E vem de investimento. Resolver esse problema é barato ou é caro? Eu dou uma nota, aí já inverso. Quanto mais barato, eu dou uma nota maior, 3. Então, a priorização que aqui é
por probabilidade de gravidade, algumas empresas usando a matriz Rey, ela vai priorizar o que é mais rápido, traz mais resultado, o que é mais fácil de executar, Fácil de fazer. e mais barato, que exige um menor investimento. Eu não mostrei para vocês isso, mas como isso às vezes cai também em ENAD e provas de concursos, é bom que a gente só fazer esse tipo de comentário. Mas, normalmente, as empresas usam esses dois critérios, ou o que a gente chama também de matriz Gucci, que é gravidade, urgência e tendência. É uma simplificação, né? Esse aqui é uma simplificação desse. Então, vocês vão encontrar, gente, probabilidade de gravidade, matriz Rey, que é resultado, exequibilidade e investimento, ou Gucci, gravidade, urgência e tendência. De qualquer forma, as empresas sempre fazem isso. Elas fazem um filtro, até mesmo, gente, porque dentro de uma mesma empresa tem vários setores. E cada um desses setores vão achar que o que eles têm de fraqueza e de ameaça são mais importantes do que os dos outros setores. Então, por exemplo, na Arcelor, as áreas faziam todas as suas análises de fraquezas, ameaças e oportunidades. Isso subia para a diretoria e a diretoria aplicava, então, por exemplo, o Gucci. E lá, então, filtrava. A diretoria filtrava, priorizando aquilo que tinha nota maior. Aqui, por exemplo, se a gente pega essa planilha e joga, então, um filtro, e filtra aqui no que tem 6 ou 9, de fraquezas, ameaça e oportunidade, gente, aqui deixa eu contar quantos tem. Nesse caso de exemplo aqui tem 14, tá? Esse exemplo aqui tem 14. Se eu vou aqui e filtro só o que é 6 ou o que é 9, ele já reduz para um número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Metade. Ou seja, somente metade das ações é que eu vou estar efetivamente trabalhando, porque causa um maior impacto dentro da minha organização. Mas eu posso também priorizar só o que é 9. De 9, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ações. E é normalmente isso que as empresas fazem. Depois de fazer essa análise e filtrar o que é prioridade, ela tem aqui o que a gente chama de fator crítico de sucesso. E aí, gente, normalmente o que as empresas fazem é escalonar esses fatores. Joga, então, para atuar no primeiro ano, nesses fatores que têm nota 9. No segundo momento, segundo ano, por exemplo, os fatores têm nota 6. Depois, no terceiro ano, aqueles fatores que têm nota 4. E é aí, gente, que nasce o chamado planejamento estratégico que muitas empresas têm, por exemplo, 2020 a 2025. São todas as ações levantadas que a empresa vai tratar em 5 anos. E é normalmente assim que se faz. Porque se você quiser tratar tudo no primeiro ano, vai desestimular as pessoas que vão tentar resolver os problemas, porque não é possível se resolver tudo em curto espaço de tempo. Então, normalmente, a empresa faz essa priorização. Até aí, gente, alguma dúvida? Jório, Ellen, alguma coisa? Acho que os 9 aí vão ter que incluir aquelas questões. É porque você falou da análise de Rey, né? E eu vejo muito isso. Lá na empresa eu vejo muito isso. Ele parece agir dessa maneira que você falou. Aquilo que dá para fazer rápido, com pouco investimento, ele não embola. Vai logo. Aí, às vezes, precisa, é fácil de fazer, mas de algum dinheiro também sai. Aqui esses fáceis e que de pouco investimento vão aparecer nessas probabilidades, nessa gravidade, né? Só que o que acontece, Jório, é que, lógico, a empresa ela faz um plano para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ela está trocando pneu com um carro andando, ela está fazendo Sim. no organismo vivo. O que vai acontecer?
O que normalmente as empresas fazem? Eu faço esse levantamento aqui no ano zero, né? No ano de 2020, por exemplo. Chegou no final de 2020, eu vou avaliar se essas fraquezas e essas oportunidades se mantiveram ou se tem novas. Normalmente, a lista vai aumentando. E a empresa vai, então, fazer novos planos. Mas o que é importante, gente, por isso que é o nome planejamento estratégico, é que você vai anotando todos esses fatores que estão interferindo na empresa. Não fica um negócio que está só na cabeça do dono. Sim. Porque muita empresa acontece isso, fica na cabeça do dono. Então, um dia você não tem continuidade nas coisas. Então, a ideia do planejamento é justamente, estou levantando o que foi feito e vou trabalhando. E, normalmente, a atualização desse planejamento, ele é semestral, ele é anual, ele é mensal, de acordo também com o grau de turbulência que a empresa está vivendo. A gente tem empresas que agora, no momento da Covid, têm feito planejamento estratégico mensal, porque cada dia, gente, é uma novidade. Sim. Né? Um quadro de pandemia, uma hora é a questão econômica, que está puxando para um lado, outra hora é a questão de saúde, outra hora é a questão do consumo, né? A inflação, e aí vai. Então, muitas empresas têm feito essa aferição, digamos assim, com maior ou com menor tempo, de acordo com o cenário que a gente está vivendo. É lógico que o momento, quanto mais turbulência, mais frequente. Agora, normalmente, nem em situações normais, vamos falar assim, de temperatura e pressão, as empresas fazem isso uma vez por ano, essa revisão do planejamento. Tranquilo? Até aí alguma dúvida? Tranquilo. E aí, pessoal, de acordo com esse impacto, esse grau, que vai variar de 1 a 9, dependendo, né, se for esses dois fatores, as empresas, então, vão priorizar. E aí, gente, elas vão fazer o que a gente chama de definição da estratégia. Aqui, por exemplo, um item que é uma fraqueza, um 9, que é a rapidez do crescimento pode desencadear um crescimento desorganizado, causando desperdício de recursos, impactando negativamente os processos. A empresa está crescendo muito de forma desorganizada. Então, a empresa pode fazer, de certa forma, uma padronização dos processos, digamos assim. Essa é a estratégia. A gente põe o nome de padronização dos processos, um nome mais curto. Então, gente, durante o primeiro ano, essa empresa vai ter essas estratégias, essas 4 ou 5 que foram as prioridades dela aí. E é justamente o que vocês vão fazer também. Vocês vão listar itens com nota alta e fixar 2 ou 3 estratégias. É lógico, gente, que essas estratégias, a gente vai estar falando isso hoje também, essas estratégias, elas não podem ser já detalhadas aqui. Por quê? Porque normalmente se exige, essa estratégia vai exigir um passo a passo. Vou fazer isso, depois fazer aquilo. Além de ter um detalhamento de ações, responsável, prazos nessa estratégia, eu preciso também definir como é que eu vou medir. Como é que eu... Né? Gente, funciona da seguinte forma. Eu estou com uma criança com febre, mas eu não medi a temperatura da criança. Eu tenho várias maneiras de combater uma febre, dependendo de como for. Então, se a criança está com 37,5, é uma febre muito pequena. Eu simplesmente posso não dar nenhum remédio. Se é um 38, eu posso dar um banho mais frio e ficar observando. Se é um 39, eu já posso dar um paracetamol. Se é 40, eu já levo no médico. Tem que ir para o médico. Então, como é que funciona? Essa estratégia, ela tem que estar associada a uma forma de eu medir se a coisa está funcionando ou não. O que muita gente faz, primeiro erro é sair atirando para tudo quanto é lado, não priorizar. E aí, gente, é altamente desestimulante, porque chega no final do período, você tem a sensação de que você trabalhou muito e não fez nada. Por quê?
Porque você foi tirando para tudo quanto é lado, você não priorizou, não centralizou o alvo para tirar seus cartuchos tudo num destino só. Então, não sei se vocês notaram, mas aqui foi pouco, mas a maior parte das empresas tem 30, 40 fraquezas. E elas priorizam aqui, chega aqui, filtra aquilo que é mais importante. E aí escreve o nome dessa estratégia relacionado à fraqueza. Mas além de eu ter priorização do que eu vou fazer, eu também começo a medir a temperatura do bebê antes de dar o remédio. E aí, gente, entra na aula de hoje, que além de fatores críticos de sucesso que a gente viu aqui, se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente vai começar a falar sobre objetivos, metas e indicadores. Vamos lá, alguma dúvida, gente, até aí? O que eu vejo muitas das vezes é que quem não faz o planejamento acaba se perdendo totalmente, né? O que eu queria perguntar é, vale a pena, para quem está começando a fazer, investir em poucos objetivos, ou vale a pena fazer esse mapeamento mais completo e depois pegar essa gradação aí de acordo, entende? Porque eu vejo que podia ser mais fácil falar assim, olha, vamos elencar os 3 que são mais visíveis e que realmente são incontestáveis. Mas eu acho que o povo nem faz isso. Normalmente é o que a gente vai ver. As empresas elas começam a tirar para tudo quanto é lado, Jóia. E aí, quando vê, dá a impressão de que fez um monte de coisa, mas que não fez nada também, porque não tem resultado nenhum, além de não medir, né? Acho Então, que o que pessoal, é importante aí é achar a medição. Achei interessante. então, e é o que a gente vai estar falando hoje nessa aula, que é o processo de definição de objetivos. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente dar continuidade. O que é, então? A gente já fez na última aula a análise do ambiente externo, que são as ameaças e oportunidades, e a análise do ambiente interno. E agora, pessoal, a gente priorizou, mostrou aí os fatores críticos de sucesso. A gente viu, né, mostrando aí que fatores críticos de sucesso, vou pegar aqui, são, na verdade, uma priorização que normalmente vai elencar 4 ou 5 fatores aí para a empresa centrar forças. E a gente vai ver também que a maior parte das empresas, a gente faz uma análise de quantitativa mesmo, né? Quantas forças eu tenho, quantas fraquezas, quantas oportunidades, quantas ameaças. Lembrando que fraquezas e ameaças, ou weaknesses e threats, são fatores negativos e que forças e oportunidades, que são strengths e opportunities, são fatores positivos. E aqui também tem um quadrante que a gente está chamando de fatores internos e externos. E aí, gente, o que muitas empresas começam a demarcar é com relação ao que está acontecendo. Eu tenho mais pontos fracos e mais ameaças, então eu estou no chamado quadrante da sobrevivência. E a gente vai notar que para essas empresas, a estratégia tem que ser focada em redução de custo, desinvestimento, venda, liquidação. É o que está acontecendo com algumas empresas. Então, a gente, na verdade, está mostrando para vocês aqui, não é uma receita de bolo. Vai variar de caso para caso. Mas, normalmente, uma empresa que tem mais pontos fracos e mais ameaças, que está nesse quadrante aqui de cima, que a gente chama de quadrante de risco maior. Ela vai fazer estratégia de sobrevivência. Uma empresa que tem mais pontos fracos e tem mais oportunidades, ela já está no chamado quadrante de crescimento. Ela vai investir em inovação, em pesquisa de mercado, desenvolvimento de parceria. Já empresas que têm muitos pontos fortes e muitas ameaças, elas estão no que a gente chama de manutenção. Ela vai buscar estabilidade, nicho, especialização e, por último, empresas que estão com muitos pontos fortes e muitas oportunidades, a gente chama que é o quadrante favorável aí. Vai procurar expansão de mercado, desenvolvimento de produtos e diversificação. Normalmente, gente, a gente, então, localizando o quadrante que essa empresa está, a gente chama de estratégia padrão, tá?
Mas como é que a gente funciona? Essa estratégia, ela tem que formular objetivos e metas, e esses objetivos e metas, muita gente confunde, acha que é a mesma coisa. Objetivo é o que a gente chama de intenção. Meta é o que a gente chama de apuração do resultado. O que é isso, gente? O objetivo é uma intenção, meta já é alguma coisa que eu posso medir, que eu posso mensurar, que tem um valor. Então, meta é vamos falar assim, um desdobramento desse objetivo. E normalmente, gente, a gente vai falar que os objetivos e as metas, que é o que a gente vai ver hoje, elas têm que ser smart. Não é smart de passar na unha, tá, Jório? É smart. Esses objetivos, eles têm que ser específicos, tem que ter um valor, esse valor tem que ser atingível, não pode ser imaginado e, eu quero aumentar minha venda em 400%. Mas, espera aí, em algum momento, esse ano, a nossa venda chegou a esse patamar? Não. Então, por que eu vou colocar uma meta que não é uma coisa que eu nunca atingi? Então, a meta tem que ser específica, mensurável, traduzida em valor, tem que ser um valor que seja atingível, que ao longo do tempo você tenha tido condições de alcançar. Tem que ser, lógico, ligado àquela missão, visão, são relevantes, e tem que ter um prazo definido também. Então, gente, essa formulação de estratégia, ela tem, deixa eu passar aqui um pouquinho, a ver com esse quadrante que a gente mostrou, guria mesmo. Se eu estou no quadrante sobrevivência, as minhas metas e os meus objetivos vão ser muito ligados a essa questão de sobrevivência, redução de custo. E aí eu vou colocar uma meta de reduzir os gastos da minha empresa aos menores níveis que eu já tive desde então. Então, vocês vão ver que a definição dessa estratégia, dessa meta, desse objetivo, tem a ver com esse quadrante que a empresa está vivendo no momento. E, lógico, os indicadores que a empresa vai medir para saber se está no lugar certo também tem a ver. É igual a questão que eu falei para vocês do remédio para combater a febre da criança. Se eu não tenho como saber o nível de febre da criança, ou seja, a temperatura, eu posso errar na mão e dar um remédio a mais ou dar um remédio a menos. Então, por isso que é preciso vocês terem indicadores confiáveis. E para isso, gente, a gente normalmente, para implantar esses indicadores, a gente usa uma metodologia que se chama BSC. BSC foi desenvolvido pela Faculdade de Harvard, por dois professores de Harvard, chamados Kaplan e Norton. Esses dois desenvolveram o chamado BSC, que é Balance Scorecard. O que é o balance, gente? Equilíbrio. Scorecard, uma nota. Scorecard é como se você tivesse um concurso e você levanta aquelas plaquinhas de nota que vai de 0 a 10 para falar que, né? Por exemplo, harmonia, 10. Samba-enredo, 10. Aí vai. Mas como é que o Kaplan e Norton desenvolveram, pessoal? Eles chegaram e falaram o seguinte: não adianta você dar uma nota só para um fator que é importante para a empresa. Você tem que fazer essas notas, mas de uma forma equilibrada, ou B aqui, que é balanceada. Então, por exemplo, eles notavam que no passado, até a década do ano de 2000, as empresas elas usavam muita condição, gente, de ter metas financeiras. Então, você vai ver muita empresa ainda com isso. Eu quero aumentar meu faturamento em 10%, 20%. Eu quero ter mais 20% de clientes. Eu quero ter 40% do mercado. Isso são metas financeiras. Só o que acontece é que essas empresas definem essas metas sem ter um equilíbrio. É o que a gente vai ver, por exemplo, com as Tele da vida. A Oi, que já faliu, a Vivo, a TIM. Eu quero aumentar em 20% o número de telefones da TIM. Beleza, você vai lá e aumenta. Vende, faz um monte de promoção, promete mundos e fundos.
Só que você não tem isso sustentável. Os processos internos não funcionam, aí chove reclamação, os clientes não têm o suporte necessário, e aí chove reclamação. E aí, o que acontece? A empresa ela vive no que a gente chama de serrote. Uma hora ela atinge lá o máximo de clientela, no dia seguinte ela não consegue mais vender plano, até uma agência aí, a Anatel, caça o direito dessa empresa de vender novos planos. É o que acontece com o plano de saúde. Então, isso acontece com muitas empresas. Então, o que o Norton e o Kaplan fizeram? Eles definiram, gente, um conjunto de indicadores que, se a empresa tiver indicadores nessas 4 vertentes que a gente vai mostrar agora, vai ser considerado que está em equilíbrio. É como se eu tivesse 2 eixos, e esses 2 eixos eu tenho aqui cliente financeiro. Eu não posso aumentar muito as minhas metas de cliente, ou desculpa, de financeiros, porque o meu cliente vai ficando insatisfeito. Então, tem que balancear, o que a gente chama de financeiro e cliente. E também o outro eixo é o chamado eixo processos internos e aprendizado. Eu tenho que também fazer os meus processos ficarem ágeis. E o que é o BSC, gente? É como se eu tivesse os 4 eixos em equilíbrio. Processo interno, aprendizado, financeiro e também o processo de clientes. E esses 4 processos, ou esses 4 pilares, gente, eu tenho que ter indicadores e estratégias que façam com que eles fiquem em equilíbrio. Então, por exemplo, eu posso colocar uma meta financeira de aumentar o meu faturamento, mas, por outro lado, tem que ficar monitorando se os meus clientes continuam satisfeitos. Porque se eu tiver um processo financeiro e não tiver um processo de medir se o cliente está ficando satisfeito, ocorre risco de aumentar o faturamento e logo depois o cliente ir embora. Da mesma forma, eu verifico os meus processos internos. Se eu tenho os meus processos, os meus equipamentos funcionando o suficiente para manter os clientes satisfeitos e gerar lucro. Eu verifico também se os meus funcionários e sistemas estão funcionando bem. Os funcionários foram treinados e os sistemas estão funcionando bem. Bom, alguma dúvida, gente, até aí? Acho que não, professor. Beleza. Bom, e aí como é que funciona, gente? A gente, na verdade, vai começar a falar sobre isso hoje, mas a gente só vai terminar de falar isso na próxima semana. Então, repetindo, né, eu vou dar uma parada aqui hoje, porque o quórum está muito baixo. Mas então, como é que funciona? O que vocês vão fazer para a próxima aula? Vocês vão fazer uma análise de probabilidade de gravidade, gerando o impacto de cada um desses itens que vocês apontaram na análise SWOT. E aí, vocês, então, dentro dessa priorização que vocês vão ter, vocês vão escolher esses que são mais prioritários, com nota mais alta, e vocês vão formular uma estratégia, ou seja, como é que vocês resolveriam esse problema ou aproveitariam essa oportunidade. Simplesmente assim. E na próxima semana, a gente vai tentar desenvolver dessa estratégia indicadores que sejam nessas 4 vertentes: financeira, clientes, processo interno e aprendizado. E aí a gente vai estar fazendo aqui essa próxima planilha. Então, resumindo, para quem não fez ainda a análise SWOT, é até a próxima semana para fazer. E, além disso, vai fazer a priorização aqui, dando uma nota de 1 a 3 na probabilidade, uma nota de 1 a 3 na gravidade, gerando aqui uma nota final de impacto. Vocês vão pegar aquelas que sejam com nota 6 para cima e vão formular uma estratégia, que a gente vai conversar na próxima semana. Alguma dúvida?
Ellen, Ferramenta para trabalhar direito tem, né, professor? pois é, vamos ver se vocês usam aí. E na dúvida, então, temos o grupo aí do WhatsApp, vocês vão tirando ali, vão conversando comigo sobre essas dúvidas. Beleza, professor? Muito obrigado. Então, beleza. Por hoje é só, pessoal. Amanhã tem mais. Não, amanhã não. Amanhã não. Terça... Não, amanhã Agora, não. agora só Apaga aí. segunda. Falou, professor. Um Terça abraço. que vem a gente tem mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.